Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 29 de abril. Agora na Espanha, 19 horas e 16 minutos. No Brasil, 14 e 16. A gente segue aqui sem nenhuma amplitude movimentacional, dando vigência ainda a essa formação desse bico triangular. Vocês vejam que a gente não tem praticamente nenhuma amplitude movimentacional. A BTC está desenhando o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. No gráfico mensal, se o mês terminasse hoje, a gente está no penúltimo dia do mês, o mês de abril termina amanhã, a gente estaria acima da mediana do canal de Keltner. A última vez que isso aconteceu, a BTC catapultou de 8.100 e pouco até 64 mil dólares. Normalmente, quando a BTC cruza a mediana, ela vai para estressar a aresta, a linha superior aqui do canal de Keltner. Vamos ver se isso vai se desdobrar. No gráfico semanal, a gente claramente está desenhando ainda uma onda 4, né? A gente fez uma onda 1 que levou a BTC daquele fundo em 15 mil e pouco até 25.270. Depois fez uma onda 2 no semanal, uma onda 3 que foi até 31.035 na semana que começou em 10 de abril. A gente está numa onda 4, em algum momento a gente vai romper essa resistência brutal em 30 mil dólares e catapultar em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC está um marasmo. Deixa eu despoluir aqui, tirar meus indicadores, o Lianov Smart, o Lianov Future. Esse indicador é muito interessante, ele prognostica os 50 candles no futuro para a BTC. Deixa eu inibir, deixar só a banda de VWAP no intraday. Gente, a BTC está num range muito estreito. Vocês vejam que o range de movimentação de hoje está entre 29.400 e 29.200 e pouco. É menor que o de ontem, que estava entre 29.600 e pouco e 28.800 e pouco. Vocês vejam que está diminuindo o range de movimentação. Isso aqui é outro sinal fortíssimo de que vem um amplo movimento, possivelmente impulsivo. Quando a BTC perde essa volatilidade, ela vai ficando espremida, como que entrando no bico de uma figura triangular, porque eu estou nos 5 minutos, então cada reguinha dessa aqui, ó, representa um dia. A gente já está praticamente no final do sábado, então a gente já está nos estertores aqui dessa reguinha, mas a gente está paulatinamente perdendo amplitude movimentacional. No diário, deixa eu botar aqui a BTC no diário, segue vigente a nossa cunha. A gente segue estressando aqui a aresta superior. Desenhamos mais um candle comprador hoje, sábado 29, que não está engolfado pelo candle comprador de ontem. E na seara fática, a Solana, a Aptos, né, cujo código de negociação é APT, conhecida pelos entusiastas da Aptos como Solana Killer, fez uma parceria com a Mastercard para soluções de identidade na Web3. E Elon Musk apresenta caminhos para monetizar conteúdos no Twitter. E não está fora do espectro de possibilidades a remuneração via Web3. Hoje já é possível fazer o upload de uma NFT autenticada pela Web3, ou seja, conectando um public address diretamente na plataforma, no Twitter, e não está descartada a monetização via Web3. O Elon Musk quer transformar o Twitter na maior rede social DEX do mundo. E o deputado republicano Patrick McHenry sugeriu audiências públicas para aumentar os esforços na formulação de um projeto de lei bipartidário liderado pelos senadores Cynthia Lummis e Kirsten Gillibrand. O fato é que a União Europeia já aprovou o marco regulatório dos criptoativos. Já existem vários países que já regulamentaram os criptoativos. Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a França já tem um marco legal próprio, além do marco legal da zona do euro, da União Europeia, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu. Hong Kong, Singapura, a Rússia, que em razão de todas as sanções
que o Ocidente acabou impondo à Federação Russa, eles estão regulamentando os criptoativos, a indústria cripto. A mineração de criptoativos virou um baita negócio na Rússia, porque as temperaturas são baixas na Sibéria e na Rússia inteira como um todo. Isso é muito bom para as placas de mineração. A energia é muito barata, praticamente subsidiada, e todo aquele gás natural que teria um custo alto para ser exportado, porque é preciso criar berços de atracamento próprios para receber os cargueiros capazes de levar gás liquefeito. O gás tem que ser liquefeito e depois regaseificado no destino, ou seja, é toda uma complicação. É mais fácil para os russos transformarem todo esse gás natural em BTC, minerando BTC, por exemplo, aumentando a liquidez da rede, enfim. E os Estados Unidos, como a maior jurisdição do planeta, segue batendo cabeça com os reguladores, meio que brigando com a indústria, expulsando a indústria cripto dos Estados Unidos, e até a Rússia já está regulamentando, enfim. E Hong Kong agora está sentindo uma abordagem crypto-friendly por parte da China. Hong Kong, que é uma província considerada rebelde, por assim dizer, ela está vendo uma certa abertura dos chineses com relação ao tratamento que os bancos estatais administrados por Pequim, eles estão dando em relação à criptografia. De repente, os Estados Unidos estão ficando para trás nessa corrida maluca da indústria cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o FDIC, o regulador bancário norte-americano, deu prazo até domingo, até amanhã, para que o JP Morgan e outras instituições financeiras de grande porte deem lances para comprar o First Republic Bank, que está praticamente quebrado. E é muito provável que os russos usem a detenção do jornalista Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, que está detido sem uma acusação muito clara, está detido na Rússia, foi detido em Moscou. Usem a prisão dele para uma eventual troca de prisioneiros, como aconteceu com a Britney Griner da NBA feminina norte-americana, que entrou na Rússia com menos de 1 grama de óleo de cannabis, algo que se vende aqui em qualquer farmácia aqui na esquina mais próxima na Espanha. Ela foi presa sob a alegação de tráfico de drogas e enfim, foi trocada pelo senhor das armas. E o Evan Gershkovich provavelmente vai ser um objeto de troca, de barganha pelos russos. Não se sabe exatamente quem os russos vão mirar, mas os americanos acham que toda essa acusação contra ele é fake e eles estão aguardando uma proposta de troca de detentos. Enfim, e agora, há poucas horas atrás, um grande incêndio foi registrado na Crimeia. Os russos atribuem o incêndio a um ataque por drones. Não se sabe quem teria promovido o ataque, já que a Ucrânia não reivindicou o ataque. Enfim, é um depósito de combustíveis. Esse mundo tá maluco, continua virado numa hecatombe nuclear, por assim dizer. A BTC aqui no 4 horas segue sem nenhuma amplitude movimentacional, como no bico de uma figura triangular, que provavelmente vai explodir de forma ascendente. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus.